Pela primeira vez desde que a classificação de risco foi criada, Santa Catarina tem todas as regiões em risco moderado para a Covid-19. Operação da Polícia Civil combate crimes ocorridos na Fundação Municipal Ambiental de Uruçanga. Luto na Justiça Catarinense. Desembargador Marcos Túlio Sartorato morre vítima de complicações da Covid-19. E veja também, na Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band, Max Verstappen vence em Abu Dhabi e fatura o título mundial de 2021. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Era. A ação buscou apurar a ocorrência de crimes na Fundação Municipal do Meio Ambiente de Uruçanga. 27 ordens judiciais foram cumpridas. Foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária, 17 de busca e apreensão e 7 afastamentos cautelares de função pública. A Justiça determinou ainda a quebra de sigilo telefônico dos envolvidos. Os alvos foram empresas privadas, residências de particulares e servidores, além de 2 secretarias municipais, área de licitações e na própria Fundação Municipal Ambiental de Uruçanga. Nós encadeamos a operação com 100 policiais civis, visando combater esses possíveis crimes praticados na gestão pública municipal e em especial por diversos servidores públicos e agentes políticos, em concurso com agentes privados e empresas privadas. As investigações apuram a ocorrência dos crimes de peculato, extravio ou sonegação de documento público, corrupção passiva, prevaricação, crimes ambientais, licitatórios, advocacia administrativa e organização criminosa. Nós identificamos que há pelo menos R$1 milhão nesses contratos que nós estamos analisando, o valor desses contratos, e também as situações envolvendo a Fundação do Meio Ambiente, como a Secretaria da Administração, através do setor de licitação, a Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Educação. Nós fizemos a prisão em flagrante de um vereador pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo, e as buscas estão concentradas em Uruçanga, Criciúma, Cocal do Sul e Braço do Norte. Bom, e nesse domingo, policiais civis recuperaram uma carga de tecido furtada, avaliada em cerca de R$400 mil. Essa carga foi localizada em uma propriedade rural no bairro Medeiros, interior da cidade de Barra Velha, litoral norte do estado. A carga e o caminhão haviam sido furtados em Itajaí, na manhã de domingo. Uma denúncia anônima levou a polícia até o sítio. O proprietário de 42 anos de idade estava no local e foi preso em flagrante por receptação. Uma blitz da lei seca na madrugada deste domingo aqui em Florianópolis autuou 36 motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Com a flexibilização de regras sanitárias por causa da vacinação contra a Covid-19, o movimento nas casas noturnas aumentou, especialmente no norte da ilha, onde estão concentradas a maioria dos bares e baladas. Por isso, a blitz foi realizada na SC 401. No total, 270 veículos foram abordados e 36 motoristas autuados pela recusa de fazer o teste do bafômetro. Todos tiveram a carteira de habilitação apreendida e receberam uma multa de R$ 2.934 e também poderão ter a carteira suspensa por 12 meses. Quem for pego dirigindo embriagado também pode pegar uma pena de 6 meses a 3 anos de prisão. A Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, deflagraram hoje a Operação Mercado Pacificado para apurar fraudes e licitações e também crimes contra a ordem tributária. Ao todo, 75 policiais federais e 57 integrantes do CAD cumpriram 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A investigação começou com um acordo de leniência firmado em 2019. As apurações apontaram que eram estabelecidos acordos entre concorrentes para a fixação de preços, condições e vantagens em licitações públicas e privadas, divisão de mercado de clientes por meio de acordos de não agressão, tudo para favorecer empresas e direcionar as licitações. De acordo com o CAD, foram afetados pelo esquema o Distrito Federal e os estados da Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Há indícios de que os estados do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina também tenham sido afetados. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Os destaques desta segunda-feira chegam agora com a Joana Trepto. Boa noite, Joana.
Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que a chuva não dá trégua em Minas Gerais e na Bahia. Já provocou mortes. O número de mortes subiu hoje. Em São Paulo, chuva de verão, temporais. No Rio de Janeiro também. Nós vamos mostrar tudo isso no Jornal da Band. Nos Estados Unidos, tornado também provocaram um rastro de destruição e mortes. A gente fala também sobre a judicialização do passaporte da vacina. Pois é, essa exigência causou muita confusão em aeroportos. E também a gente mostra que no Reino Unido a variante Omicron provocou a primeira morte. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. E agora é o momento da política aqui no Band Cidade, assunto para Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite você que nos assiste. Roberto, a Justiça Estadual suspendeu a aplicação do desconto de 14% dos aposentados do Estado, mas teve uma nova decisão no meio disso tudo. Como é que me explica isso? O juiz Jefferson Zanini, da Vara da Fazenda, emitiu hoje uma complementação, uma explicação à decisão dele e disse que esta não cobrança de 14% sobre inativos e aposentados vale tão somente para aqueles que são do ambiente da Federação de Servidores do Legislativo, ou seja, Assembleia Legislativa. Não vale para os demais servidores públicos estaduais. É uma decisão que vai ter que ser analisada com lupa. Primeiro, na Assembleia ter alguém que ganha menos que o teto da Previdência, o INSS, para não ter o desconto de 14%, já é uma coisa difícil, mas tem. Depois, se valer para todos os servidores, fere praticamente de morte um dos pilares da reforma da Previdência no Estado. A gente tem que imaginar que o servidor tem todos os direitos, o governo reajustou valores salariais para compensar esta perda, esse desconto, que é legal, e agora uma decisão da Justiça, baseada numa entidade que não é nem de Santa Catarina, pode comprometer tudo. É aquela história, onde passa um boi, passa uma boiada. E é isso que a gente não quer ver, porque nós, contribuintes, pagamos a previdência dos servidores estaduais. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Dezembro é o mês de prevenção ao HIV e à AIDS. Há 40 anos eram divulgados os primeiros casos da doença. A boa notícia é que os serviços de saúde evoluíram de lá para cá no tratamento e também nas formas de prevenir a doença. Veja na reportagem do João Paulo Cardoso. HIV e AIDS. À primeira vista, parecem a mesma coisa, mas não são. Qual a diferença de AIDS para HIV? Pô, não sei não. Não sei. A AIDS da HIV, aí você me pegou. AIDS e HIV eu sei como prevenir, mas não sei qual é a diferença. Você pode conviver com o vírus, tratar e não ter doença. A AIDS é uma sigla que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Síndrome é um conjunto de condições clínicas, de patologias que são específicas de uma doença, no caso, o HIV. 2021 marca os 40 anos do primeiro diagnóstico oficial da doença. De lá para cá, mais de 36 milhões de pessoas já morreram vítimas da AIDS em todo o mundo. De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica Estadual, o número de diagnósticos de infecções por HIV em Santa Catarina caiu de 2019 para 2020. Em 2019, foram 2.169 diagnósticos positivos. Em 2020, foram 1.618. Houve também redução dos casos de AIDS. Em 2019, foram diagnosticados 1.236 casos e 884 em 2020. Este médico afirma que portadores de HIV podem ter uma vida normal a partir do diagnóstico. A ciência, nesses últimos 40 anos, evoluiu de forma marcante para a gente dar uma qualidade de vida, para a gente dar uma vida adequada para essas pacientes. Além dos preservativos, outras formas de prevenção também podem ser adquiridas de forma gratuita, como o autoteste do HIV. O autoteste, nesse sentido, foi visto como um grande avanço, já que as pessoas podem fazer dentro das suas próprias casas, lendo as instruções, elas mesmas fazerem o teste. Então, esse é um teste inicial. Depois dele, a gente sempre aconselha que a pessoa vá para um posto de saúde também, se caso der reagente.
ela procurar um serviço de saúde para fazer um teste confirmatório. Agora, a pandemia de Covid-19. Pela primeira vez desde que foi criada, a classificação de risco para a doença aqui no estado não apresenta regiões em risco alto, grave ou gravíssimo, que é muito bom. Está aqui, no novo mapa divulgado pelo governo do estado, que mostra todas as regiões catarinenses na cor azul, risco moderado, a menor classificação de risco para a Covid-19. Isso foi possível porque as regiões do extremo sul, Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí e também a região de Xanxerê melhoraram a condição de uma semana para outra, a partir da redução de mortes e também da taxa de hospitalização de casos graves. Também foram decisivos o aumento da vacinação, da cobertura vacinal e uma menor variação no número de casos na semana. E essas áreas se juntam, então, às demais que já estavam nessa situação no risco moderado para a Covid-19. Vale lembrar que desde o dia 11 de setembro o estado não tem regiões do risco gravíssimo e desde o dia 1º de outubro não há regiões do risco grave, cor laranja. Bom, e você está acostumado a ver aqui no Band Cidade todos os dias os números oficiais da pandemia de Covid-19 e também como está a vacinação no quantitativo de doses número 1, doses número 2, enfim. Por causa do ataque hacker ao Ministério da Saúde durante o fim de semana, os dados estão desatualizados. O governo do estado trabalha para reatualizar os dados o mais rapidamente possível, mas, por enquanto, os dados ainda não estão atualizados. Assim que eles forem atualizados, você volta a conferir aqui no Band Cidade as informações oficiais da pandemia. Morreu ontem, aos 74 anos, o desembargador Marcos Túlio Sartorato, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O magistrado foi vítima de complicações da Covid-19. Sartorato é natural de Florianópolis e ingressou na magistratura em 1980. Atuou nas comarcas de Curitibanos, Lages, Guaramirim, Biguaçu, Caçador e Tubarão. Foi promovido a desembargador em 2002. Foi vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Atualmente, atuava na 3ª Câmara de Direito Civil e integrava o órgão especial do TJ. O presidente da Corte, desembargador Ricardo Resler, decretou luto oficial de 3 dias. A presença de um cavado, uma área alongada de baixa pressão no Rio Grande do Sul, influenciou o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina. Você confere agora os detalhes na previsão do tempo. A terça-feira vai ter nebulosidade variável em Santa Catarina. Entre o oeste e o litoral sul, pancadas de chuva com trovoadas no decorrer do dia. Nas demais regiões, essa condição ocorre a partir da tarde. Tem risco de temporais localizados com queda de granizo, especialmente no oeste e meio-oeste. As temperaturas vão apresentar leve diminuição em relação aos dias anteriores. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 27 graus. Em Joinville, mínima de 24 e máxima de 31. Em Lages, variação entre 16 e 26. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Vamos voltar a falar da política, voltar a falar com o Roberto Azevedo. Roberto, o governo estadual já repassou 20 milhões de reais daqueles recursos para as rodovias federais, é isso? 465 milhões o governo destinou para as rodovias federais, Rodrigo. E já teve até fake news dizendo que era tudo lorota. Era mentira a fake news. O governo do estado já repassou 20 milhões para as rodovias BR 470, 280, 285, que é lá a da Serra da Rocinha, no sul do estado, e 163, que fica no extremo oeste. Sabe por quê? Porque pelo acordo, pelo convênio assinado com o Ministério da Infraestrutura, depois que ele recebe as medições, passa para o governo do estado, e as medições são feitas só sobre obra concluída, e aí sim o governo emite a fatura. A informação é do secretário Tiago Vieira, da Infraestrutura de Santa Catarina, que diz que não existe nem atraso, nem protelação. Mas o próprio DENIT também confirma essa informação e diz que o que teve em novembro foi um ajuste jurídico, burocracia. Mas nesse caso vale a pena. Para encerrar, uma informação sobre eleições 2022. Se você tivesse apostado, você tinha ganho essa aposta. Esperidião Amin é o pré-candidato do PP ao governo de Santa Catarina. Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão, diz que não é interessante para ele agora. E o ex-deputado federal Jorge Bueira desistiu da corrida e também sai do PP. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Hora do esporte. Na
Na Fórmula 1, com transmissão exclusiva da Band, Max Verstappen venceu em Abu Dhabi e é o campeão mundial 2021. Olha a aproximação do Verstappen, ele tenta colocar de lado, Hamilton e Verstappen, ultrapassa Verstappen, Verstappen toma a ponta, na última volta, ele vai tentar, Hamilton vai colocar de lado, olha só, que coisa incrível, senhoras e senhores, uma última volta impressionante, incrível em Abu Dhabi, Verstappen vem para ser campeão mundial. Um roteiro de filme não seria tão impressionante quanto essa inesquecível decisão que coroou Max Verstappen, o 34º campeão mundial da história. Depois de 8 meses e 21 corridas, o duelo final entre Verstappen e Lewis Hamilton teve lances dramáticos do começo ao fim. Hamilton largou melhor e pulou na frente de Max. Com pneus macios, o holandês tentou o contra-ataque numa manobra arriscada, mas Lewis resistiu. A Red Bull protestou, mas nada de punição. Com pneus médios, Hamilton controlou a liderança sem dificuldades. E Max, como se previa, parou cedo no box. A Mercedes e Hamilton reagiram logo para marcar o adversário. Tudo tranquilo para Hamilton, só que não. Sérgio Pérez continuou na pista, assumiu a ponta e segurou o inglês o quanto pôde. Pérez dá um troco bonito, linda manobra do Sérgio Pérez. Pérez fez bem o trabalho de equipe e Hamilton perdeu quase toda a vantagem que tinha para Max. Com os pneus duros, o inglês voltou a abrir e parecia com o título na mão. Mas entrou em cena um personagem inesperado. Bateu Latifi! Safety car na pista! E a vantagem toda que o Hamilton tinha acabou. Com o safety car, a Red Bull deu uma cartada decisiva. Chamou Max para colocar os pneus macios, apostando na relargada. Hamilton ficou na pista com pneus gastos e a Mercedes apostou nos retardatários para proteger o heptacampeão. Mas a direção de prova autorizou os retardatários a passarem Hamilton e tirarem a volta de atraso. Desespero na Mercedes, a vantagem acabou num piscar de olhos. O melhor campeonato da história seria decidido num mano a mano. Max cerrou os dentes e partiu para o ataque final. Hamilton ainda tentou de tudo, mas o título ficou com o piloto que ganhou o maior número de corridas e liderou o maior número de voltas. E mais importante, liderou a volta decisiva. O mundo tem um novo campeão mundial! Max Verstappen no capricho! Campeão mundial 2021! Yeah, but I'm overall quite a calm guy, but in the back of your mind, probably, your system still needs a bit of a rest. But this is, of course, the best way to rest. A festa terminou ali mesmo, porque a Mercedes protestou. Não estava de acordo com o procedimento de relargada depois do safety car. E esse processo não foi aceito. Mas a imagem final é o cumprimento dos personagens que proporcionaram um ano que ficará na nossa memória para sempre. E agora você vai conhecer a Sarah Noh. Ela é escritora, compositora, estudante de ciências biológicas e vai lançar o primeiro livro de uma trilogia na próxima sexta-feira. A Sarah tem 22 anos, é estudante de ciências biológicas e, desde pequena, foi incentivada a exercitar a criatividade. Sempre tive incentivo da minha mãe, porque quando eu tinha 5 anos ela começou a fazer teatro, começou a entrar nessa área da arte e ela sempre gostou, mas daí naquela época ela começou a realmente investir o tempo dela nisso, né? E tudo isso se transformou em arte. A Sarah já lançou 2 livros, Vencer Alguém na Vida, em 2020, e Crônicas Musicais, que está disponível como e-book. Esta semana, ela vai lançar mais um. É o primeiro livro da trilogia Iaci, uma ficção cheia de reflexões. E além de ser escritora, a Sarah também se expressa por meio da música. Ela começou a cantar com 10 anos, a tocar violão com 13 e a compor com 15 anos. E esse também é um caminho que ela pretende seguir. Pandemia, assim, que eu comecei a realmente fazer mais isso, assim. Não, agora eu vou escrever, eu vou investir nisso. Tanto é que ano que vem eu vou lançar meu primeiro EP de músicas originais. O lançamento do livro Iaci e os Guardiões de Brascanum vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 17, às 7 horas da noite, no Moca Floripa, na Beira-Mar Continental. E para quem tá aí com ideias que não saem do papel, a Sarah tem um recadinho.
Eu acho que não tem idade, né? Tem vontade. Se você tem vontade de fazer, você tem que fazer. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um forte abraço, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.